Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Duas mensagens iniciais. Primeira, eu pedi e vocês não desapontaram. Há 15 dias fiz a pieguice de pedir-vos que dessem uma classificação de 5 estrelas a este podcast, já que estávamos a meia dúzia de chegar às 1000 classificações. Míseras horas depois de publicarmos o episódio, já tínhamos atingido o objetivo e ao momento em que gravo estas palavras, ultrapassámos as 1200 classificações, ou em americano 1.2K. 1000 obrigados por esses rápidos cliques e pela vossa constante generosidade. E segunda mensagem, o Não Acredites em Tudo, como as teorias da conspiração nos tentam manipular, editado pela Planeta e escrito por este vosso servo, continua disponível em venda online em formato e-book para os nossos ouvintes internacionais, Alô Brasil, por exemplo, e claro, em formato físico, nas melhores livrarias de Portugal. E só nas melhores, não tem o livro é porque não são boas. Links na descrição, como sempre. E agora sim, vamos ao episódio de hoje. Será que Aristóteles era um extraterrestre antissemita? Este é o título de um artigo sobre teorias da conspiração de um senhor chamado Tao Te Makif, que um dia, por acidente, me passou pelas mãos durante as minhas leituras. Achei-o tcharam, guardei-o para mais tarde e não conseguia resistir-lhe muito tempo, não só por sugerir um filósofo do outro mundo e um extraterrestre que não gosta de judeus, mas acima de tudo por fazer-nos imaginar uma vida alternativa para um dos génios da antiguidade clássica grega. Ora, finalmente fui ler o artigo com atenção e, para minha surpresa, descobri que o tal Makif não escolhera um título meramente sensacionalista para o seu artigo. Ele correspondia mesmo à crença de um grupo pequeno, mas algo significativo, de teóricos da conspiração, em particular teóricos da conspiração gregos. E à falta de melhor ponto de entrada nesta história, podemos mesmo avançar com Aristóteles. Toda a gente o conhece. É um dos grandes do século IV a.C., aprendiz de Platão, tutor de Alexandre o Grande e autor de obras sobre tudo e mais alguma coisa, da lógica à política, da ciência à ética, da narratologia à linguística. Mas o que muita gente não sabe sobre Aristóteles é que, segundo o autor e teórico da conspiração George Lefkofridis, no seu livro A Nave Espacial Epsilon, o Organon de Aristóteles, o Investigador, o grande filósofo era também uma entidade extraterrestre vinda de uma estrela da constelação Lepus, a Lebre, e que visitara a humanidade para partilhar os seus conhecimentos avançados, escondendo-os em código no texto de uma coleção de obras aristotélicas conhecida como o Organon. Mas Lefkofridis não estava sozinho. Diz-nos Makif. As ideias de Lefkofridis foram reaproveitadas por Ioannis Fourakis, um jornalista ateniense, inicialmente no seu livro de 1989, Mensagens de Delfos, e depois em 2 entrevistas a uma revista chamada Terceiro Olho. Fourakis partia da ideia do conteúdo esotérico do Organon de Aristóteles e afirmava que uma leitura correta do texto dava ao leitor imensos poderes e que o próprio Fourakis participara em reuniões secretas com a NASA e oficiais norte-americanos que tinham gasto milhares de dólares a tentar extrair o conhecimento secreto daqueles textos. Mas, por mais surpreendente que possa parecer, Aristóteles não era o único extraterrestre na antiguidade clássica grega. Havia mais, muito mais. Tal como na tradição dos astronautas antigos, que reinterpreta mitos e religiões antigas
como sendo descrições literais de entidades extraterrestres super avançadas que nos visitaram no passado, autores como Lev Kofridis e Furakis e outros viriam a sugerir que os gregos de hoje em dia são descendentes dos deuses do Olimpo ou de heróis como Hércules ou Jasão e que estes, por sua vez, tinham vindo de outros planetas. Era como se alguém tivesse juntado a mitologia grega, que todos adorámos em crianças, com o melhor das teorias de von Däniken ou do senhor do meme dos aliens. Para esta malta, há imensos exemplos destes gregos sobrenaturais das estrelas. A Ilíada, a Odisseia e a história de Jasão e os Argonautas são tudo descrições mais ou menos fidedignas de aventuras épicas que aconteceram mesmo num passado remoto que a história esqueceu. Quando Platão fala da Atlântida num dos seus diálogos, é para explicar que os atenienses derrotaram mesmo os super avançados atlantes e expulsaram-nos de volta para o seu continente entretanto perdido. Segundo uma corrente da pseudo-arqueologia grega, foram os gregos da antiguidade que se espalharam pelo mundo todo e ensinaram mesmo todas as outras culturas a construir pirâmides, desde os chineses até aos famosos egípcios. E McKeefe cita diretamente um comentador num fórum online que não só descreve a superioridade dos deuses e heróis da Grécia Antiga, como acidentalmente cria a premissa de uma série épica da Netflix que eu certamente veria com entusiasmo. Em 3000 a.C., Dionísio e Hércules foram enviados em missões. Dionísio seguiu para este, para a Índia e para a China, atravessou os crânios e os portais dos tártaros e construiu pirâmides na China. Já Hércules seguiu para a Nova Atlântida, isto é, as Américas, e batalhou-os, e aí encontrou outros helenos, os chamados Anastasi, ou índios brancos, com tecnologia semelhante à dos micenas. Ok, mas como é que chegamos não só a um Aristóteles extraterrestre que escreve textos mágicos, mas a um Aristóteles extraterrestre que escreve textos mágicos e depois é antissemita? Como é que este passado longínquo influencia o presente? É aqui que chegamos ao centro da teoria da conspiração de hoje e que também é o centro do artigo de McKeefe, a chamada Equipa Epsilon, ou Grupo Epsilon, ou simplesmente, para nos facilitar a vida aqui, Epsilon. Ora, o Epsilon é nada mais, nada menos que uma sociedade secreta. Uma sociedade super poderosa, super clandestina, formada por intelectuais, cientistas, engenheiros, soldados e guerreiros de todos os tipos, que existe desde tempos imemoriais para preservar os conhecimentos perdidos dos deuses e heróis da Grécia Antiga e, acima de tudo, garantir que chegam à Grécia dos dias de hoje. E estão bem preparados para esta trabalheira. Segundo Evangelos Kordis, num artigo sobre teorias da conspiração e mitos urbanos na Grécia contemporânea, um dos principais investigadores do grupo Epsilon, de apelido Gialorakis, menciona que, e cito, os elementos do grupo são membros de uma irmandade grega que segura nas suas mãos todos os segredos dos segredos, segredo com S maiúsculo, tal como leitura de mentes, a pedra filosofal, capacidades divinatórias, os mistérios da alma, a imortalidade, o conhecimento de textos secretos e civilizações perdidas e ainda linguagens místicas. Mas não só. Tendo chegado ao século XXI, o Epsilon aprendeu a misturar o melhor da magia ocultista com a melhor tecnologia de ponta. Voltamos a McKeefe, que nos apresenta uma espécie de Tony Stark ateniense. Uma figura central nestas teorias da conspiração tecnológicas é George Kiolvas, um físico e inventor que afirma ter trabalhado para a NASA no desenvolvimento de uma série de armas secretas, incluindo um canhão de ondas sonoras e tecnologia antiaérea. A fama de Kiolvas deve-se, acima de tudo, à alegada invenção do Bevatron, que, de acordo com a mitologia epsilonista, é uma arma secreta, por vezes referida como o Golem grego contra os judeus.
Kiowas foi buscar o nome Bevatron a uma forma de tecnologia real, um acelerador de partículas construído em 1954 pelo Lawrence Berkeley National Laboratory. E esta parte é mesmo verdade. O Bevatron, que parece nome de medicamento, existiu mesmo. E foi nele que, em 1955, os físicos Emílio Segre e Owen Chamberlain descobriram o antiprotão. Mas, além deste beijinho dado à história da física, encontramos também aqui, com aquela conversa do Golem contra judeus, sendo o Golem um monstro importante no folclore judaico, a primeira referência explícita aos judeus. Mas já lá vamos. Até porque, de facto, o Epsilon é especialmente elástico. Lá dentro cabe um pouco de tudo. E a realidade pode ser sempre interpretada para encaixar na teoria. McKeefe dá 2 exemplos práticos relativamente recentes. Uma série de terremotos devastadores foram interpretados por alguns epsilonistas como produto de tecnologia extraterrestre da equipa Epsilon, usados de forma estratégica para coincidir com a visita do presidente americano Barack Obama à Turquia. E a guerra civil da Jugoslávia, nos anos 90, é vista como uma batalha para ganhar acesso a uma arma de ondas secretas desenvolvida por Nikola Tesla, que é considerado, por alguns, como um ex-membro de topo da equipa Epsilon. Resumindo, dos feitiços mágicos de Aristóteles à alta tecnologia de Nikola Tesla, passando por heróis mitológicos e aceleradores de partículas, podemos imaginar o Epsilon como uma espécie de Avengers ou de Liga de Cavalheiros Extraordinários que existe há milhares de anos nas sombras, manobrando a história da Grécia para garantir a preservação do conhecimento extraterrestre, mas acima de tudo para garantir que este fica nas mãos dos gregos e que a civilização que nos deu Aristóteles continua viva e de boa saúde. Mas faltam ainda 2 componentes importantes nesta teoria. Primeiro, o que torna os gregos especiais para terem uma sociedade secreta inteira só para os proteger. E segundo, porque é que precisariam de proteção? Que vilão poderia estar a ameaçá-los? E agora vamos a um bocadinho de história. Um dos aspectos centrais do Epsilon, e que todos os autores que consegui encontrar referem com frequência, é a ideia da superioridade grega, ou melhor, a civilização grega como a principal, mais importante, mais fantástica e mais soberba de todas as civilizações. Ora, em parte, esta visão não é muito disparatada. O facto de que todos os meus queridos ouvintes reconheceram imediatamente o nome Aristóteles é um de milhares de exemplos de um facto inegável. Sem os gregos da Antiguidade Clássica, a cultura ocidental e mundial também não seria certamente a mesma. Os gregos têm muitos motivos para ter orgulho do seu passado, incluindo a sua criativa mitologia do Olimpo, as obras de Homero, Sófocles ou Tucídides, a Atenas de Péricles, a arquitetura do Parténon, as cidades-estados com berços de proto-democracias, a filosofia de Sócrates, Platão ou Aristóteles, ou então o grego antigo, como uma das mais importantes línguas da nossa história. Basta pensar que o Novo Testamento e as palavras de Jesus de Nazaré foram originalmente escritas em grego. Mas um nacionalista grego que queira encher-se de orgulho patriótico tem um pequenino problema: o resto da história grega. Até a minha querida enciclopédia Larousse, habitualmente tão simpática, espeta e a seguir torce a faca com esta tirada. A Grécia é, sobretudo, herdeira de um passado prestigioso. Nos nossos dias, pela sua superfície, população e capacidade económica, apresenta-se como um país médio, mesmo à escala europeia. Ouch! Mas não deixa de ser um bocadinho verdade.
Após a sua grande era dourada, a Grécia passou por uma série de períodos conturbados que desafiam a ideia de uma civilização superior, resistente a todo e qualquer ataque. E aqui vamos, claro, super simplificar a história de um país inteiro só para entender mais ou menos o que quer dizer. Primeiro, os gregos foram praticamente engolidos pelos romanos. A seguir, veio o Império Bizantino até à queda de Constantinopla pelos turcos, do Império Otomano em 1453. De seguida, o domínio turco estendeu-se por mais de 4 séculos, com ocasionais movimentos independentistas recebidos com violência e massacres. Só em 1832 é que a Grécia se tornou um reino independente e recuperou alguns dos seus territórios entretanto perdidos. E já no século XX, as coisas não melhoraram. Enfrentou o regime autoritário de Ioannis Metaxas, a ocupação por parte dos nazis durante a Segunda Guerra Mundial e, finalmente, o domínio de uma junta militar conhecida como o Regime dos Coronéis. Atualmente na sua Terceira República, iniciada em 1974, curiosamente, é exatamente a altura em que o Lev Kofridis propôs pela primeira vez os feitiços mágicos do Aristóteles extraterrestre. A Grécia contemporânea vive ainda os ecos de todo este caos político, que, inevitavelmente, leva a algumas crises de identidade. Voltamos a Makif. Para entender a popularidade das teorias sobre o Epsilon, devemos olhar para o contexto social e político da sua concepção e, em particular, para as estratégias empregues para conceptualizar o Estado grego como homogéneo e contínuo do ponto de vista étnico, cultural e religioso, bem como os mecanismos de exclusão e expulsão de elementos considerados estrangeiros. Dito de outra forma, um patriota paranoico precisava de acreditar em alguma coisa, por motivos até emocionais. Evangelos Cordis sugere que toda esta história, com H grande, levou a um certo sentimento de inferioridade, que, como sabemos, é excelente terreno para alimentar as teorias da conspiração. Uma fonte de teorias da conspiração e ou mitos urbanos na Grécia prende-se com o falhanço de um impacto continuado de uma civilização que floresceu na Antiguidade, continuou a florescer e influenciar indiretamente o mundo durante o período romano e bizantino, mas não conseguiu continuar essa influência no mundo e na realidade europeia, pelo menos no mesmo grau, já depois do colapso do Império Bizantino e durante o domínio otomano. E para os paranoicos gregos isto é especialmente humilhante por um motivo simples, e aqui voltamos a mergulhar no universo conspiratório. É que para eles, os gregos que levaram todas estas tareias foram literalmente escolhidos pelos deuses, ou, no caso do Epsilon, escolhidos por deuses extraterrestres. Esta é uma ideia constantemente repetida sempre que as teorias da conspiração imaginam a influência de seres de outros mundos. Eles vieram lá de cima a descer nas suas naves espaciais, injetaram-nos com o seu ADN mágico e as linhagens de híbridos que daí advêm são especiais, são mais poderosas ou então, pelo menos no mínimo, mais merecedoras de respeito. Diz-nos Makif. Há uma grande variedade de narrativas online sobre o papel do ADN especial e divino dos gregos e o seu papel na batalha final contra o mal. A narrativa antropológica básica que encontramos no epsilonismo afirma que os helenos, referentes à Grécia Antiga, os verdadeiros gregos, são os únicos verdadeiros seres humanos e que a maioria do resto da humanidade são seres inferiores, enquanto os judeus são tratados por termos desumanizantes como zombies, draconianos ou então feitos de metano. E pimba, mais uma referência aos judeus, mas já lá vamos. E reparem agora noutro utilizador de fóruns online, citado pelo mesmo académico, que diz basicamente a mesma coisa, mas num tom ligeiramente, eu diria, menos eufemístico. A civilização helénica existe há 30 a 40 mil anos. O nosso ADN é diferente do de outras raças. Naquela altura,
A civilização helénica estava envolvida numa guerra com a Atlântida, que existia mesmo. Hoje mesmo estamos numa guerra com o resto da humanidade, não por causa de dinheiro ou poder, mas por causa do nosso ADN. É a razão por que muitos helenos se recusam a casar com alguém fora do nosso clã ou raça. Não é apenas uma atitude cultural, é mais profundo que isso. Todos nós sabemos que somos diferentes. Muitos de nós não somos ricos nem temos educação superior, mas todos nós sabemos que somos especiais. Claro que somos. É a razão pela qual aguentamos tantas dificuldades ao longo de milhares de anos. E com estas apaixonantes palavras já conseguimos reunir 3 elementos importantes da mitologia Epsilon. Primeiro, a antiguidade grega, com os seus heróis sobrenaturais e mestres do conhecimento alienígena. Segundo, o povinho grego, que além de resistir a séculos de dificuldades, transporta nas veias o ADN mágico dos seus antepassados das estrelas e, por isso, encontra-se numa posição superior em relação ao resto da humanidade. E terceiro, o Epsilon, a sociedade secreta que trabalha nas sombras para garantir que os gregos de hoje cumprem a promessa dos gregos de ontem. Só falta o quarto elemento. Se os gregos são assim tão espantosos, é natural que despertem invejas e tentem tramá-los. Mas quem será esse vilão? Ora, apesar de ter estado a fazer foreshadowing sobre antissemitismo desde o início do episódio, as forças negras às quais o Epsilon tem de resistir nem sempre são os judeus tradicionais destas paranoias. Dependendo dos contextos sociais e políticos em que a teoria é defendida, os inimigos dos gregos com ADN mágico podem ser os atlantes, os romanos, os otomanos, os comunistas, os socialistas, os banqueiros ou, especialmente nas últimas décadas, primeiro com a crise das dívidas soberanas e com a crise migratória no Mediterrâneo, ou a União Europeia ou os refugiados. O instinto pode ser terrível, mas é compreensível. Se eu acho que pertenço a um grupo especial, qualquer entidade ou grupo de pessoas que ataque o status quo ou ponha em causa o meu sentido de identidade é visto como o outro, visto como o inimigo. E neste caso, não só um inimigo tradicional, mas a personificação de uma força com milhares de anos, que vai escolhendo aqui e ali veículos com os quais atrasar o destino dos verdadeiros gregos. Antigamente, Hércules e os deuses do Olimpo combatiam-nos nas nuvens. Hoje, combatemo-los nos fóruns de internet ou em manifestações pelas ruas. Mas também não admira que os judeus, que são verdadeiros para-raios conspiratórios, que sempre dão por si como vilões nas paranoias dos outros, sejam também identificados como uma entidade a combater pelo Epsilon. McKeith começa o seu artigo chamando a atenção para o desconfortável facto de que o antissemitismo é uma força bastante poderosa na cultura grega contemporânea e, a certa altura, relembra o que os fãs deste podcast reconhecerão de outros episódios, nomeadamente que o inimigo judeu ou sionista é construído como a força motriz por detrás da conspiração que procura influenciar a política, economia e a estabilidade mundial. E o destaque que dou aqui ao antissemitismo tem um motivo. Há imensos exemplos, desde as conspirações judaico-maçónicas, que mais tarde se converteriam no medo da nova ordem mundial, às paranoias sobre os Rothschilds, o George Soros, banqueiros internacionais ou linhagens judaicas com milhares de anos, presumivelmente, algumas das quais andaram à batatada cósmica com Hércules e com outros heróis homéricos. E outra boa forma de medir a influência do antissemitismo na paranoia de uma sociedade é olhar para uma das suas obras principais, os famosíssimos Protocolos dos Sábios de Sião, um documento falsificado, plágio de vários plágios traduzidos em várias línguas e um puzzle literário que serviu de base a praticamente todo o ódio contra judeus ao longo do século XX, já que afirma ser as atas de uma reunião secreta das tribos de Israel que governam o planeta.
E aqui voltamos à realidade grega. Num extraordinário artigo chamado Show Me the Money, Teorias da conspiração e fortunas distantes, Theodoros Rakopoulos, um académico que se dedica ao estudo de teorias da conspiração, mitos urbanos e todo o tipo de folclore conspiratório, diz-nos que os protocolos têm uma história interessante na Grécia. Já houve dezenas de edições diferentes, um número sem precedentes em qualquer outro país europeu, de acordo com a documentação disponível. À altura em que escrevo este artigo, o ano de 2018, 10 diferentes versões do livro circulam no mercado grego. E um pouco mais à frente, no decorrer do meu trabalho de campo, comprei 5 edições diferentes em locais tão diversos como uma livraria no centro de uma grande cidade ou pequenos alfarrabistas com livros em segunda mão. Adquiri também a versão mais citada, editada pela Actis, na Feira do Livro de Tessaloniki, a segunda maior cidade de toda a Grécia. Enquanto folheava o livro, um jovem vendedor aproximou-se. Disse-me com toda a confiança e apontando para o livro que esta é a melhor fonte que já encontrei para procurar a verdade. Mas como é que as conspirações de controlo judaico do mundo se podem misturar com o Epsilon e com a mitologia grega? Como exemplo prático, Rakopoulos fala-nos de um senhor chamado Artemis Sorras, um alegado multimilionário e autoproclamado ex-membro do Epsilon que, nas suas próprias palavras, está pronto a resgatar a Grécia do buraco financeiro com uma doação de 600 mil milhões de dólares, caso os que chama de políticos maçónicos e judaicos assim o permitam. E o que é giro é que Rakopoulos, ao contrário de certos académicos ou podcasters cobardolas, sai mesmo à rua para falar com esta malta, confrontando-se, na primeira pessoa, com a infinita criatividade das suas paranoias. Aqui fica um dos seus muitos relatos do terreno, que só agora, pelo menos espero eu, quase no fim do episódio, o ouvinte incauto poderá minimamente entender, depois de toda a tarefa teórica que vos tenho vindo a oferecer. Ouçam com atenção e vejam lá se agora as ideias de Sorras podem fazer um bocadinho mais de sentido do que fariam há meia hora atrás. Testemunhei um discurso público de Sorras numa praça num subúrbio de Atenas, enquanto fazia trabalho de campo para outra investigação. Nesse discurso, Sorras, que afirmava ter uma fortuna de 2,8 trilhões de euros, disse que ele e o seu movimento podiam inspirar a solução para o problema da dívida soberana da Grécia. Nessa altura, Sorras afirmava que o grupo Epsilon ajudara-o a enriquecer. Insinuou que o seu dinheiro fora amealhado em parte pelo Epsilon a conspirar durante décadas a favor da nação grega nos Estados Unidos e, possivelmente, durante milénios noutras partes do mundo. Alimentando as ligações àquela entidade, Sorras conseguiu vender os saberes tecnológicos dos gregos da antiguidade ao, na altura, presidente Obama. A sua patente de tecnologia para naves espaciais impressionou Obama, que se ofereceu para fazer um pagamento diretamente para a conta de Sorras. Os detalhes das alegadas negociações e o acordo entre Sorras e Obama permanecem um segredo, servindo como a mística premissa para a sua imensa e secreta fortuna. E este é o aspecto final da mitologia do Epsilon e a profecia desta sociedade secreta. A promessa de uma vitória futura, quer através de doações de milionários, quer através da vitória política final contra os inimigos dos verdadeiros gregos. O grego moderno, por mais que a vida lhe corra mal, encontra no Epsilon o conforto perfeito. Na verdade, é o herdeiro de uma tradição cósmica. Corre-lhe nas veias o mesmo ADN supermágico que animou Aristóteles, deuses do Olimpo e heróis mitológicos, e pela sua simples existência participa na batalha épica contra as forças do mal, e que dependem, claro, das suas próprias inseguranças. Para o antissemita são os judeus, para outros paranoicos são os maçons, para os politicamente motivados é a União Europeia e para os preocupados com a imigração são os refugiados.
Não há nada melhor que descobrir que as nossas inquietações e paranoias pessoais são, na verdade, parte de uma guerra cósmica com milhares de anos. Mas melhor ainda, e ainda mais reconfortante, é saber que nas sombras o Epsilon olha por nós. E é assim que fechamos o círculo e voltamos à pergunta inicial, que agora fará um bocadinho mais de sentido. Será que Aristóteles era um extraterrestre antissemita? Para os teóricos da conspiração do Epsilon, a resposta é sim. Mas apesar de ser profundamente grega em todos os seus detalhes, isto é, de existir num contexto histórico, social e político mega específico que cabe dentro das fronteiras e da cronologia de um único país, a equipa, ou grupo Epsilon, não é, na verdade, uma grande novidade. Ou melhor, segue, ponto por ponto, exatamente a mesma estrutura de tantas outras teorias da conspiração. Temos o combate entre dois grupos opositores, a conspiração de forças malignas de um lado e do outro os gregos de bem, que tudo fazem para resistir às ameaças externas. Temos a tradicional reescrita da história, neste caso com pozinhos extraterrestres, baseada numa arqueologia e historiografia alternativas que fazem lembrar os astronautas antigos e os mundos dos reptilianos humanoides. Temos a obsessão com as fortunas e o poder financeiro oculto dos judeus, dos globalistas, dos inimigos dos deuses, a mesma força que alimenta paranoias sobre os Rothschilds, os Illuminati ou outras entidades superpoderosas. Temos a ideia de mestres antigos, sábios intemporais, cujos conhecimentos devem ser preservados a todo custo e revelam verdades à beira de se perder, tal como nas tradições como a teosofia e outros movimentos esotéricos. Temos referências a tecnologias extraterrestres ou super avançadas e a homens que trabalharam na NASA, tal como descrita na história de Roswell, da Área 51 ou de bases secretas na Antártida ou nas profundezas da Terra Oca. E temos, claro, como sempre, uma sociedade secreta no epicentro da paranoia. Ainda que neste aspecto o Epsilon seja surpreendentemente refrescante e inovador. É que, ao contrário dos Illuminati, dos maçons, da Nova Ordem Mundial ou do Clube Bilderberg, os Epsilon não são maus. Na verdade, eles são os bons da fita. Trabalham para nós, se nós formos gregos, claro. E por isso a sua influência tem conotações positivas. No fundo, são conspiradores, são uma sociedade secreta com excelentes intenções. Uma frase que, admito, nunca pensei dizer neste podcast. E por tudo isto, o Epsilon e o seu Aristóteles extraterrestre acabam por ser uma estranhíssima faca de dois gumes. Uma teoria da conspiração que, à primeira vista, está trancada dentro de uma cultura específica, mas ao mesmo tempo segue a checklist de tantas outras paranoias mundiais. E os seus crentes demonstram que a melhor forma de criar uma conspiração emocionalmente credível é encontrar o difícil equilíbrio entre o facto e o mistério, o visível e o oculto, o que nos é próximo e o que nos é distante, o que nos aterroriza e o que nos inspira, o que nos faz ter medo do mundo e o que nos enche de esperança num futuro glorioso. Afinal, qualquer herói mitológico precisa de um monstro para matar. Todas as civilizações merecem sobreviver a um grande apocalipse e todos nós aspiramos a ser parte de algo maior. E, de certa forma, quase tenho inveja dos teóricos da conspiração gregos por terem uma paranoia exatamente à sua medida, construída ao milímetro para os satisfazer. Deve ser horrível e deve ser maravilhoso. Daqui a 15 dias voltamos com mais um episódio. Até lá.
Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/broapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. E se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares, amigos e heróis homéricos. Até à próxima!